Olá, como é que vocês estão? Tudo na paz? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gé e hoje a gente tem mais uma collab aqui. Dessa vez eu vou conversar com a Bia Carmo sobre como é sair do armário perto dos 30 anos e quais foram os obstáculos que ela encontrou durante esse percurso. Eu espero que vocês gostem do vídeo, beijo e bora curtir esse bate-papo. Eu sou a Bia Carmo, sou criadora de conteúdo, eu tenho um podcast chamado Agora ou Nunca, tenho 30 anos, sou taurina, sou vegetariana e acho que é isso, essas são as partes mais importantes que eu acho que eu tenho. Sou uma pessoa muito curiosa, gosto de falar e gosto de compartilhar vivências. E é por isso não, né? Mas é por isso também que você tem o Agora ou Nunca, o seu podcast, né? Que você fala Isso. sobre suas vivências, sobre as angústias. Vou colocar todos os links para encontrar a Bia aqui na descrição. E você também tem um Instagram chamado Entrei pro Vale, que fala sobre a sua descoberta de que você não era uma pessoa heteronormativa. Como que foi isso? Como que aconteceu? Com quantos anos? Então, eu criei o Entrei pro Vale porque olha, eu acho que eu tinha uns 27 anos, eu comecei a perceber que eu gostava de mulher, mas eu não queria aceitar. Até que chega um momento que a gente encontra alguém que faz a gente ter muitas certezas. E eu encontrei uma pessoa assim que me fez ter muitas certezas e eu fiquei em dúvida. Eu fiquei, caramba, mas não é possível, eu tenho quase 30 anos e eu nunca me vi como uma mulher bissexual e muito menos como uma mulher lésbica. Eu sempre me Antes vi como disso, uma mulher heterossexual. você já sentia atração por mulher ou isso foi ficando mais forte nesse momento, assim, mais perto dos 30? Foi ficando mais forte agora. Olhando para trás, eu vejo que isso sempre existiu. Eu sempre tive atração por mulheres. Só que eu não queria aceitar. Para mim, na minha cabeça era não, eu não gosto de mulher, eu gosto de homem. Eu sou como a regra da sociedade. Eu gosto de homens, então não. E eu não encontrava outras histórias como a minha, de mulheres também que descobriram, que se perceberam lésbicas ou bissexuais, enfim, que perceberam a sua verdadeira sexualidade após adultas, né? Eu sempre conhecia histórias de mulheres que sempre souberam qual que era a sexualidade delas. Então eu criei o Entrei pro Vale, porque conforme eu fui pesquisando, eu fui descobrindo que muitas mulheres, elas acabam sofrendo essa consequência da heterossexualidade compulsória da nossa sociedade. Então não é por acaso que mulheres como Camila Pitanga, Daniela Mercury, Fernanda Gentil começam a namorar mulheres muito mais velhas. E aí eu criei o Entrei pro Vale por causa disso, assim, para muitas mulheres verem que não estão sozinhas, que muitas outras passaram por isso também e vão passar. Sim, e infelizmente algumas mulheres vão morrer na dúvida por conta dessa heterossexualidade compulsória, por essa pressão da sociedade de que mulher tem que casar com homem, tem que ter filhos, aquela família de comercial de manteiga, né? Quando se Exato. fala em entrar pro vale, pensa-se muito nas meninas mais novas e nas adolescentes que estão naquela fase conturbada e confusa, de não é mais criança, mas também não é tão adulta, e se esquece um pouco de que mulheres mais velhas passaram por esse processo e que, como você disse, elas não estão sozinhas, né? Essa negação da sua sexualidade era por conta de medo ou da criação que você teve? Eu acredito que era uma questão muito de preconceitos antes de qualquer coisa, porque eu cresci muito nessa de era uma vez, histórias de contos de fadas, então nessas histórias sempre era a princesa e o príncipe, nunca era a princesa e a princesa. E também, quando nós falamos do meio LGBT, geralmente sempre vem um homem, seja criadores de conteúdo, até hoje ainda é isso, essa invisibilidade lésbica é muito forte. E eu acho que é isso, assim, então eu tinha essa negação por essas questões. Eu não tinha exemplos, então para mim não era naturalizado. Só que eu tinha, por exemplo, eu tinha Barbies, eu gostava muito de brincar de boneca, eu tinha Barbie e tinha o Ken. E eu tinha o Ken, só que as minhas Barbies sempre se pegavam e eu achava isso ótimo. E eu não percebia, entendeu? E eu gostava de ficar brincando com as meninas, ai, vamos brincar, eu sou o seu marido e você é a minha mulher. E aí eu ficava dando uns beijinhos, sabe? E eu ficava vivenciando a minha sexualidade assim, só que eu não aceitava. Hoje, olhando pra trás, eu percebia vários momentos da minha vida e eu mesma tava gritando, sabe? A minha voz interna tava, Beatriz, se solta, viva isso. Eu, Você não, é jamais. sapatão, você é sapatão. É, exatamente. Mas é isso, né? Foi muito difícil. Então, para eu conseguir olhar, eu tive que ter uma vivência mais próxima de mulheres que são lésbicas, que são bissexuais, enfim, para eu começar a perceber que isso era normal, quem eu sou é normal.
E esse processo até você se aceitar demorou muito? Porque entender que é difícil, né, ser LGBT, ser lésbica, ainda mais sendo preta, né, numa sociedade como essa que a gente vive. Esse processo foi um pouco mais difícil para você ou você conseguiu levar mais tranquilamente? Eu vou contar uma história. Eu espero que a personagem principal dessa história não nos assista ou que me perdoe. Mas eu tava saindo com uma menina. Foi uma coisa bem rápida, assim, sabe? E aí ela começou a me chamar pra ir conhecer a casa dela, pra ter uma relação mais íntima. E eu, caramba, eu não quero isso. Eu sei o que que ela quer comigo. Ela quer ter um próximo passo comigo, ela quer ter uma relação comigo que eu não quero. Eu só fiquei com ela porque eu estava afim, né? Por que você está afim de ficar com uma mulher? Mas pra mim era tipo, não, só queria dar um beijo. Uhum. E aí ela falou pra mim, ela falou assim, você não é bi, você é biscoiteira. Porque na época eu me achava bi, né? Tipo, então, se eu beijei uma mulher é porque eu sou bi, eu não sou lésbica. Eu tenho essas fases, né? Não que ser bissexual seja uma fase, mas pra mim teve isso. E aí ela falou, não, você é uma biscoiteira. E eu fiquei, quê? Como assim? Fiquei ofendidaça, eu fiquei, não, realmente, eu sou biscoiteira e acabou, não vou mais ficar com mulher nenhuma, eu acho que na verdade eu só gosto de homem. Foi mais um momento de negação. E aí, sei lá, passaram alguns meses depois, calhou de eu ficar com outra menina. Só que foi tão natural, sabe? Só fluiu. E eu me senti em casa, assim. Foi como o encontro, sei lá, o encontro da natureza, assim, e aí os planetas voltaram na mesma órbita, tudo começou a fazer sentido. E aí eu comecei a perceber, não, cara, é isso, eu gosto realmente de mulher. E eu senti atração nela por ela ser quem ela é. E eu tava até saindo com um cara na época e eu percebi que aquilo era uma forçação de barra minha. Eu tava me forçando até aquela relação, tava me forçando a gostar dele, não era nem o que estava acontecendo comigo. Eu falei, não, não é isso. Eu gosto de mulher. E aí eu comecei a aceitar. E depois que eu comecei a aceitar, foi outro mundo. No meu podcast eu tenho uma série chamada Era Uma Vez Uma Mulher Negra. Eu falo sobre momentos que as mulheres descobrem a potência delas como mulheres negras, que eu acho que a gente passa por isso. Nós somos negras, nós nascemos negras, só que tem um momento da gente achar isso, da gente perceber como que isso é bonito, como que isso é importante dentro da sociedade, dentro da nossa família, enfim. E aí eu fui descobrindo também como é bonito e como é importante eu me assumir, eu me aceitar e eu vivenciar a mulher que eu sou, a mulher lésbica e sapatão que eu sou. Essa coisa que você falou sobre ser um encontro da natureza e o alinhamento dos planetas parece meio papo de gente que fumou mas é realmente uma transformação, assim, é muito mais do que cair a ficha, porque eu me descobri assim, faz um bom tempo, já que eu também tô com 30, uns 14, 15 anos, e é como se a vida tivesse um sentido novo, assim, como se as respostas lá de trás de coisas que aconteciam, como se apaixonar pela professora, brincar com as amigas, colocar as Barbies para namorarem, tudo, as peças iam se encaixando. A gente se sente um pouco assustada, dependendo, porque não sei você, mas aqui em casa eu tive uma criação muito católica, muito religiosa. Minha avó, que morava comigo, era evangélica, minha mãe era católica, então é muito aquela coisa de céu, inferno, e de não faça isso porque Deus não gosta, etc. E aí quando você se apropria do que você é, e no meu caso, eu não... Assim, eu já não era muito religiosa, era mais por conta da minha mãe. E quando eu me desprendi disso, foi tipo um boom, assim, sabe? Assim, nossa, então era por isso que eu ficava babando na minha professora da quarta série. Então era por isso que as minhas Barbies, as minhas Suzies brincavam. E é uma parada meio louca, assim, quando a gente se dá conta. É isso, não tem uma visibilidade forte. E a religião, eu também fui criada numa família muito católica. E a religião, ela não dá muitos espaços para, né, pra gente viver a verdadeira sexualidade. E não é de hoje que as pessoas são homossexuais. Isso desde que o mundo é mundo, desde que existe o ser humano. Só que por N motivos, aí principalmente o principal dele ser o patriarcado, a Igreja Católica ela não permite essas vivências. Agora, eu percebo que tem algumas frentes dos jesuítas, por exemplo, que tem espaço para debates e abraçam os jovens, que mostram para eles, não, você é um jovem como qualquer outro e tá tudo bem você gostar de uma mulher, tá tudo bem você gostar de um cara. Mas eu acho que é o momento que a gente mais sofre, né? Porque
é pecado. Aprende que é pecado ser quem nós somos. E o que a gente mais deseja é não fazer coisas erradas, não ir pro inferno e qualquer outra coisa, né? Sendo que, na verdade, o maior pecado é a gente julgar e proibir que a pessoa não possa ser quem ela nasceu para ser. A gente só nasceu assim. Exatamente, tá tudo bem mesmo. E você passou por esse processo assim sozinha ou você encontrou pessoas no meio do caminho para servir como uma rede de apoio? Então, né? Eu tenho muitas amigas lésbicas. Elas foram e continuam sendo a minha maior rede de apoio, tanto que elas me chamam de Sapa Kid. Na hora que eu falei para elas, gente, então, eu tô namorando e tal, elas, Bia, jura? Nossa, nós nunca imaginamos que você ia gostar de uma mulher, sabe? É isso. Todo mundo sabia, só eu que não. Então eu tive muito apoio, o que foi muito, muito importante. Eu ainda não tenho esse apoio da minha família, eu ainda não tive essa conversa. Até porque eu acho essa conversa um pouco estranha, principalmente na idade que eu tenho. Eu moro sozinha, banco minhas coisas, sabe? Então, às vezes eu tenho a impressão que falar pra família quem eu sou é como se eu pedisse uma permissão. Eu não quero pedir uma permissão, né? A gente não sai do armário por ser hétero. Em nenhum momento eu falei, oi, eu estou namorando com um cara. E por que eu tenho que fazer um alarde de tipo, olha, estou namorando com uma mulher, sabe? Então, ainda não sei como vai ser esse momento, porque não sei, porque pra mim ainda não faz muito sentido. É muito importante pra mim ter o apoio da minha família, obviamente, eles são muito presentes, mas eu queria que fosse uma coisa mais natural, sabe? Talvez no momento que eu conversar com todos eles falem, Bia, nós já sabíamos. Eu até tive uma conversa com uma tia minha, eu tava conversando com a minha avó, sei lá, eu falei, nossa, eu vou falar pra ela. Eu vou falar esse é o momento. Não sei, me deu uns 2 minutos, não falei e a minha tia me chamou. E eu fui lá, aí a minha tia pegou na minha mão, ela falou assim, você tem que ser feliz independente de qualquer coisa. Você tem que ser feliz com quem você é e não se esconder. Só isso que eu quero te falar. Aí eu parei, eu fiquei, eita. Como assim? Né? Ela veio do nada, mas é isso. Talvez a minha família também sempre soube e tá esperando eu falar. Pra eles falarem, Bia, jura? Nunca imaginei que você fosse sapatão. Na sua família havia esse tipo de conversa, de comentário, do tipo, o filho do vizinho é gay, você viu, não sei o quê, ou não tinha esse tipo de coisa? Nada. Eu já ouvi algum, mas de algum personagem de uma novela, sabe? E aí comentavam, pronto, agora todo mundo é gay. E esses comentários bem homofóbicos, assim. Mas eu não sei nem se eles param pra analisar o que significa ser um homem gay, ser uma mulher lésbica, transexual. Transexual, então, eu acho que nem sei se eles sabem o que é ser transexual, quem são pessoas transexuais. Então, Os seus pais, eles têm quantos anos? 60 e pouquinho. Da idade da minha mãe também. Então é uma geração que viveu uma época muito diferente, com dogmas, e a minha mãe, porque eu moro somente com a minha mãe, e ela é católica, assim, desde que nasceu, praticamente. E vive dentro da igreja, e é muito, muito conservadora, então... Nossa, deu um branco agora. Como que foi pra você quando... Ela sabe que você é lésbica? Sabe, mas demorou um pouco. Eu tinha muito medo de que acontecesse alguma coisa fisicamente com ela, sabe? Questão de, sei lá, ela passar mal, ela ter um AVC, sei lá. Uma coisa muito... Mente de uma pessoa ansiosa só pensa em tragédia, né? Então só pensava em tragédia. Sim. Só que aí em 2016 eu comecei a namorar firme uma menina e eu vi que tava ficando muito sério. E aí eu falei assim, gente, seja o que Deus quiser, eu vou contar. E foda-se. E aí eu faço terapia desde 2016 e a minha psicóloga super me ajudando. E aí eu falei, ela não gostou muito, né? Minha mãe não gostou muito. Ela nunca me destratou nem destratou a minha ex. Minha ex também é vegetariana e a minha mãe, quando a minha ex vinha aqui, a minha mãe cozinhava coisas sem carne, fazia saladas diferentes pra ela e tal. E aí quando a gente terminou, no começo de 2019, eu tava mó mal chorando, a minha mãe veio me consolar, sabe? E aí eu fiquei, como assim a minha mãe tá vindo me consolar? O que tá acontecendo, gente? É o apocalipse? Porque eu não esperaria isso da Que minha mundo mãe. é esse? O que tá acontecendo? E aí ela veio me consolar e falou que me aceitava do jeito que eu sou e que quem sabe eu não encontraria uma namorada mais pra frente. E eu falei,
Tá, eu fiquei desse jeito mesmo. Importante. Então, foi um É o processo jeito muito dela, foi o longo. jeito dela, né? De falar com É, você, de demonstrar pra você, né? sim, e uma coisa que uma tia minha, tias, né? Melhores pessoas. Uma tia minha falou foi que você é filha única, sua mãe não vai querer te perder, ela só tem você. Então, dá um tempo pra ela que ela vai acabar, se não aceitando, pelo menos entendendo que você é assim, que não tem como mudar. E realmente foram anos, até assim, porque eu falei a primeira vez pra ela que eu gostava de meninas em 2007, então foram quase 10 anos até ela me Uhum. aceitar. Então, eu era uma adolescente não muito rebelde, assim, mas eu tive alguns momentos de rebeldia por conta disso, porque ela não me aceitava e eu queria que ela me aceitasse e tal, e aí a gente entrava em embate. Mas aí um dia eu resolvi parar de brigar e só continuei vivendo a minha vida sem, sei lá, sem falar pra ela que eu tava indo numa balada gay na época, né, que falava balada gay, e quando eu tava ficando mais sério com uma menina, eu falava que saía com uma amiga e tal. Então, assim, pra evitar esses tipos de atrito, porque não levava a nada, sabe? Ela não me escutava, eu não a escutava. Então, quando eu chutei o balde, o tempo passou e aí aconteceu o que aconteceu em 2019. Foi fluindo, né? Foi fluindo. E ainda que você nasceu numa família que a sua mãe respeitou do jeito dela, da forma dela, dentro do tempo dela, mas ela soube respeitar quem você é. E tem muitas famílias que não, que simplesmente viram e é como se toda a sua história, toda a pessoa que você sempre foi, Fosse apagada. não valesse de nada, né? É, exatamente. Isso é muito louco. E tem muito a ver com isso, assim. É o que eu quero muito mostrar lá no Entrei pro Vale. Que como o patriarcado, ele age, assim, diante de uma mulher, né? A mulher, ela sempre, de alguma maneira, ela tem que existir para servir o homem. Que seja para ela colocar um filho nesse mundo. Mas ela tem que fazer isso da forma que acham que tem que ser através de uma relação sexual com o homem e ponto, né? E é muito complicado, assim, porque as mulheres lésbicas, elas são invisibilizadas desde sempre e ainda tá assim. E eu acho que seria até mais fácil se quando nós colocássemos na televisão fossem mulheres, principalmente mulheres negras, mulheres trans, lésbicas, que falassem sobre o assunto, pra gente conseguir se ver, pra gente conseguir se sentir representada. E até mesmo para as mães falarem, olha, a minha filha é assim também. E tá tudo bem, né? Sim, porque eu falei com a Fernanda, uma menina que eu fiz collab um tempinho atrás, que a gente tava falando sobre representatividade nas novelas e tal, e aí a gente chegou nas novelas brasileiras que, assim, tem mulheres lésbicas esporadicamente e mulheres brancas, mulheres que são da classe média alta, e essas histórias são contadas de uma maneira que gera alguns conflitos porque não é muito bem explicado. E eu acho que como a novela atingiu uma massa muito grande de pessoas, e pessoas que às vezes são bem fechadas para isso, acho que as coisas têm que ser bem claras, bem objetivas, não pode dar margem para ter algum tipo de má interpretação. Por exemplo, quando teve Em Família, e aí o marido da personagem da Giovanna Antonelli ficou doente no mesmo momento em que ela estava se descobrindo bissexual, estava se apaixonando por uma outra mulher, e aí as pessoas ficavam, não, mas ela vai largar o marido doente por causa de outra mulher, que não sei o quê. São umas coisas assim que não tem necessidade, sabe? Ela poderia muito bem apenas ter se separado do marido, que poderia estar saudável, e viver com a outra mulher. E mostrar também pessoas negras, né? Porque negros LGBTs existem. E também tenho certeza que não é só de hoje, né? Se fosse depender da representatividade para eu conseguir me entender lá em 2007, 2006, eu não ia ter me entendido, porque eu nunca me vi nesses lugares. A gente nunca se viu, né? Sim, até porque os nossos corpos são muito sexualizados, né? Então, o corpo do homem negro é extremamente sexualizado. Então, um homem negro dentro do meio LGBT até sofre todas as reproduções raciais, assim, da sociedade. E a mulher negra, então, a gente nem precisa dizer. O nosso corpo ainda não é visto como nosso. Então, o que dirá a nossa sexualidade? Ainda é uma sociedade que acha que pode ditar as nossas regras, que pode dizer como que nós temos que nos vestir, os lugares que nós temos que ocupar e as pessoas que nós temos que amar. Então é ainda muito mais difícil pra gente.
Como a gente é muito sexualizada, quando se fala no amor entre mulheres, a gente já não é vista nesse lugar de ter afetividade, né? Mulheres lésbicas são muito fetichizadas pelos homens, então junta essas duas coisas fica mais complicado ainda. Meio que a gente tem que... Meio não, né? A gente tem que lutar duas vezes para tomar posse do nosso corpo e afirmar que a gente é digna de afetividade, que a gente vive relações com mulheres para além da coisa física, assim, sabe? Que existe sentimento. E é aí que entra o negócio da representatividade, né? Porque a gente vendo mulheres pretas trocando afeto, se casando, formando uma família, a gente pensa, nossa, eu posso, sabe? Tá tudo bem, elas conseguiram, eu também posso conseguir ter uma família se eu quiser, ou sei lá, ter um cachorro ou um gato com a mulher que eu amo, e tá tudo bem. Eu tô quase chorando aqui. Sim, eu concordo. E é muito louco, assim, eu concordo totalmente com você, principalmente em relação ao que nós vemos em novelas, em filmes, em séries, porque a gente vê muito como se ser uma mulher lésbica é pegar geral. Parece que nenhuma mulher lésbica vai conseguir manter um relacionamento, vai conseguir ter uma família. Não, parece que todo mundo se trai, parece que é isso a nossa história, sabe? E que no fim vai surgir um homem e nós vamos ficar com esse homem, porque meio que tudo que eu assisto é isso que aparece. E não, nós somos seres humanos, nós precisamos de uma troca uma hora ou outra. E quando nós estamos bem, que é assim que eu espero que nós comecemos as relações com as outras pessoas, naquele momento que a gente está se amando, que a gente consiga também ter esse amor do outro, né? Tem um filme que você até falou, eu sigo até a sua playlist maravilhosa, Rafiki. Esse filme é maravilhoso E esse mesmo. filme, nossa, esse filme é maravilhoso. Gente, quem não assistiu, por favor, assistam. E eu acho que ele fala todos os pontos possíveis, assim, desde o momento da família ter relação com a sexualidade das meninas, até porque é isso, não é só gente que sai do armário, a família também sai. A família sai a partir do momento que um vizinho fala, a sua filha tá lá, ó, saindo com tal menina. Então, sim, minha filha sai com tal menina, enfim, também é um trabalho que acontece dentro do coração da família, e desde como que, o porquê que, não posso falar, mas acontece uma coisa no filme, tem um momento do filme que eu fico, gente, por que isso tá acontecendo? O que as pessoas têm a ver com a vida dessas meninas? Por que essa reação? Enfim, por causa de uma pessoa muito fofoqueira lá, é só isso que eu vou dizer. E é isso, né? Como que as pessoas querem controlar tudo. Sim, uma coisa que não diz respeito a ela, sabe? Que se incomoda é porque o problema é dela. Quem tá vivendo aquilo não tá incomodado. Por que ela vai se incomodar, então? E às vezes isso é que impede as pessoas de se assumirem, né? De se olharem, se entenderem, falar, não, eu sou bi, sou lésbica. Mas, o que o vizinho vai pensar? O que meu pai vai pensar? E, enfim, são colocadas muitas barreiras, né? Pra gente assumir o que a gente é, independente de ser uma sexualidade fora do que é esperado ou não, assim, sei lá, pintar o cabelo de uma cor diferente, as pessoas já ficam revirando os olhos, então é muito complicado. Se a gente for viver de acordo com a sociedade, primeiro que a gente não vai viver, né? Porque para a sociedade brasileira, preto, né? Complicado, mas esse assunto a gente não precisa ele não tem nem que estar aqui, né? Para a sociedade a gente não precisa nem estar aqui. Bom, eu acho que é isso. Você quer dizer mais alguma coisa? Eu quero muito agradecer. Eu adorei a nossa conversa, foi muito boa. Eu não falei uma coisa que eu acho que é importante. O Entrei Pro Vale, ele é um projeto. No momento, ele é somente uma página, não somente, mas ele é uma página no Instagram, @EntreiProVale. Mas eu tenho um projeto muito legal que eu ainda não posso dizer, mas eu juro, vai ser muito legal. Muitas mulheres vão contar as histórias delas. Então sigam o Entrei Pro Vale. Infelizmente, a pandemia atrasou um pouquinho os meus planos, mas assim que for possível nós teremos muitas novidades legais. E muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pela conversa. Adorei quando nós nos conhecemos de uma forma super... Nossa, num momento super importante, e agora a gente está fazendo essa collab. Quem não sabe, eu e a Bia nos conhecemos no Creators Boost da YouPix, que aconteceu o mês passado? Foi o mês passado? Vai fazer um mês. Te agradeço por você dividir essa experiência com a gente. Eu vou deixar todos os links que a Bia comentou aqui embaixo para vocês seguirem, o podcast, a página dela no Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar, curtir e comentar, se inscrever no canal. Então, até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.